Eu queria que você ouvisse mais um testemunho. Queria chamar o Tiago e a Débora para virem aqui. Recebe eles com um aplauso, com muito carinho. Para você ouvir um testemunho daquilo que Deus tem feito no nosso meio, através de pessoas comuns como eu e você. Tudo bem, gente? Que bom, glória a Deus. Alegria receber vocês. Quem vai começar? Ela vai falar. Então vamos lá, fique à vontade. Bom dia a todos. Bom, vamos começar. Meu nome é Débora, sou casada com o Tiago, mãe de 2 meninas lindas, Sofia e Beatriz. Sou uma carioca que veio contrariada em agosto de 2021 para BH, devido à transferência do meu marido no trabalho. Passamos por muitos desafios quando chegamos aqui, longe da família de origem, dos amigos de uma vida inteira, da cidade que eu amo, sem conhecer nada nem ninguém. Aos poucos as coisas foram se organizando novamente, as meninas felizes na escola, fomos nos entendendo com a cidade, fazendo amizades e até abrimos uma empresa que com muito trabalho prosperou muito e de maneira muito rápida. Eu era católica, meu marido evangélico de berço, mas afastado da igreja dele há muitos anos. Eu sempre acreditei em Deus, sempre agradecendo e pedindo diariamente, mas sem sentir uma intimidade com Jesus. No início do ano passado, meu marido sentiu no coração de voltar a uma igreja evangélica. E ele soube da existência da central, porque ele trabalha aqui perto. Ele quis conhecer... Ele quis conhecer e eu fui sem vontade, acompanhando ele, mas eu achava que, como esposa, eu tinha que acompanhar o meu marido e apoiar. Para minha surpresa, os louvores mexeram demais comigo. Muito mesmo, eu nunca senti nada igual em toda a minha vida. Aos poucos, nossa empresa começou a declinar e estávamos passando por muitos desafios. Foi quando meu marido e eu decidimos vir ao culto no domingo. Nos abraçamos muito forte, choramos muito e pedindo a Deus um milagre. No dia seguinte, na segunda-feira, no mesmo horário do culto, que na época era às 10 da manhã ainda, recebemos uma ligação com a resposta que nos salvaria, a resposta que esperávamos. Ali entendi que Deus estava cuidando de nós. Na época ainda frequentávamos a igreja católica algumas vezes e ao mesmo tempo a central. Até que nossas filhas pediram a mim que parássemos de ir à missa e ficássemos somente na central. E assim fizemos. Mas eu ainda muito relutante em abrir mão das minhas origens. Tudo foi se acalmando até que meu marido sentiu vontade de frequentar uma célula. E eu novamente, sem vontade, fui acompanhá-lo. Me surpreendi pela maneira extremamente acolhedora que Lilian e Alexandre receberam a gente. Mas ainda achava desnecessário frequentar toda semana, já que a gente estava aqui todos os domingos. E estávamos no culto sempre aos domingos. Eu falava, para quê, gente? Mas ok. Mesmo assim, seguimos frequentando toda semana, com todos sabendo que eu era católica e nunca me julgaram, nunca me pressionaram, sempre tiveram muito respeito a mim. Em abril desse ano, o Tiago decidiu subir a montanha, decidiu se batizar e estava tudo bem até então. Até que em maio, no Dia das Mães, ele teve um sangramento ao urinar e foi imediatamente para o hospital. Era muito tarde da noite, nossas filhas estavam dormindo e ele foi sozinho. Lá soube que algo não estava bem com seu rim e que precisaria ser internado. Fiquei desesperada, entrei em contato com a Lilian e com o Alexandre, pois o hospital era muito perto da casa deles. Perguntei se o Alexandre poderia ir até lá, ver como ele estava, e prontamente ele foi. Na manhã seguinte, cheguei às 7 da manhã no hospital, e descobri que o Alexandre tinha dormido lá com o Tiago. Isso me impactou bastante, como alguém que conhecia a gente há uns 5 meses, talvez, fizesse algo desse tamanho, né? Horas depois, o Tiago e eu recebemos do médico a notícia de que se tratava de um câncer no rim direito e que o órgão teria que ser removido. O chão se abriu para mim. Nesse mesmo dia era o aniversário da Lilian. E à tarde, ela e o Alexandre apareceram no hospital para ver como a gente estava, mesmo numa data tão especial e ainda era folga deles. Estava me sentindo sozinha, sem minha família por perto, e eles me disseram a seguinte frase: você tem célula, você tem uma família, você não está sozinha. Ainda era muito novo para mim isso de célula, não tinha dimensão do que representava aquela frase. E nem imaginava que era só o início do mundo, tanto
que eu ainda ia vivenciar dessa frase. Tivemos um apoio gigantesco. Meu marido passou 2 semanas internado, tive que me dividir entre a rotina das nossas filhas, tentando trazer o máximo de tranquilidade para elas e dar suporte a ele. Mas isso não seria possível sem a célula. O Alexandre organizou uma escala com os homens para dormirem com o Tiago no hospital e ele não ficar sozinho noite nenhuma. As mulheres se ofereceram para cuidar das minhas filhas, dar almoço, levar e buscar na escola, mandavam mensagens perguntando como eu estava, o que eu estava precisando e como as minhas filhas estavam. Oravam comigo por telefone, visitaram a gente no hospital. No dia da cirurgia, que duraria 7 horas, achei que ia ficar sozinha nesse momento, nessas horas intermináveis, com tanta ansiedade e medo que eu estava sentindo. E 3 amigas, 3 anjos ficaram lá comigo até a cirurgia acabar. Por fim, a cirurgia foi um sucesso. Ele está fazendo tratamento, mas está curado. Glória a Deus. E nós só temos que agradecer a Deus por nunca ter nos abandonado e ainda colocar anjos nos dando suporte diariamente durante esse período e até hoje, porque os desafios ainda continuam. E a célula sempre presente, sempre ali. Hoje posso dizer com toda certeza, que célula é família e serei eternamente grata. Foi muito difícil dar esse passo. Ontem eu me batizei, gente. Ontem eu me batizei e foi muito difícil dar esse passo tão importante, com receio de deixar tudo que eu já vivi e acreditava. Todos esses momentos me aproximaram de Jesus. A minha fé, que era tão pequena, como a Lilian fala do grão de mostarda, vem aumentando a minha confiança, que também era pequena e cheia de medo, vem ficando maior. Tenho aprendido tanto sobre Jesus, sobre tudo que Ele fez por nós. Minha vida mudou muito, sou outra pessoa, com muitas coisas ainda a aprender e melhorar, claro. Mas Deus foi agindo dia a dia e movendo meu coração de tal forma que decidi estar aqui e batizar e fazer parte dessa incrível largada na corrida da fé. Dá um aplauso a Jesus. Glória a Deus. Essa é uma história da vida normal das pessoas. Um casal que muda de cidade, quantas pessoas mudam de cidade? Que vão viver os desafios profissionais, quantos de nós estamos passando por isso? E que no meio do caminho parece que vem um momento insuperável, uma doença, quantos de nós estamos vivendo? Pensa, todas as pessoas dessa cidade, cada uma vivendo a sua história. Mas um dia Deus move o coração de alguém comum para amar, para estar perto, para abençoar. E o Evangelho de Jesus, que não é a respeito só de palavras bonitas, embora Jesus tenha lindas palavras, mas é aquilo que a gente vive na nossa vida. E porque o amor de Deus chegou, tocou a vida deles, e eles têm a vida virada, ao avesso, e Deus fazendo coisas extraordinárias. Que alegria ouvir esse testemunho. Será que a gente pode orar por eles? Já que tiveram a coragem de vir aqui dar o testemunho, tem que... ele quer fazer um adendo ainda, gente. Vai ter um adendo agora, vamos lá. Rápido, porque tem gente aqui pela primeira vez. Então, quando a gente veio pela primeira vez aqui, teve um testemunho também. E aí ela falou assim, é mentira. Foram pagos. Então, se teve alguma coisa paga, eu quero a minha parte, pastor, porque até agora não chegou até Infelizmente, você vai sair de mão vazia, entendeu? Eu tinha que falar, porque o que passou na cabeça dela pode estar passando na cabeça de alguém aqui. Mas não, estamos aqui porque algo mudou em nossa vida. E essa semana algo
muito bom aconteceu na nossa célula. Recebemos de volta o nosso irmão Fabrício. E algo que Deus falou no meu coração foi: no momento mais difícil é quando Deus fala com você. Amém. E foi no momento ali do hospital onde eu mais ouvi a voz de Deus. Então, se você hoje está passando por uma dificuldade, acalme o seu coração, senta um pouquinho que Deus quer falar com você. Amém. Depois, vocês vão me falar que Deus não tem bom humor, né? Viu como é que as coisas funcionam? Vamos orar por eles. Senhor Deus, muito obrigado, Senhor. Nós ouvimos esse testemunho com tanta alegria no nosso coração. Porque sabemos, Deus, que homem algum pode produzir o que o Senhor está produzindo na vida deles. Isso é obra do Espírito Santo. Isso é a manifestação da presença de Deus no nosso meio. Nós te louvamos, Pai, porque um dia, Deus, o Senhor coloca fome no coração de uma pessoa, atrai ela até a sua presença. O Senhor coloca pessoas para amar, servi-lo e acompanhá-los, Deus. E a obra de Deus, a vida de Deus começa a florescer. Pai, nós abençoamos a Débora, o Tiago, essa família, para que eles vivam o extraordinário de Deus, Pai. E que mesmo sempre, como todos nós, nos sentimos tão comuns, eles comuns sejam usados de maneira extraordinária para a glória de Deus. Nós louvamos o Teu nome nessa manhã e Te agradecemos por este testemunho e por todos esses testemunhos que vimos no vídeo, Senhor. Recebe a nossa adoração, a nossa gratidão, no nome poderoso de Jesus. Amém. Amém? Parabéns. Deus abençoe vocês. Obrigada. Ô, gente, que testemunho, hein? Glória a Deus. Pode se assentar, igreja.